Olá pessoal, Deus abençoe a todos. Deus está passando hoje para compartilhar mais um pouco das Sagradas Escrituras. E hoje eu queria falar um pouco sobre fé, né? A fé que é tanto falado, tanto comentado e tanto a gente fala sobre fé, né? Fé para conquistar, né? A fé para que a gente possa estar recebendo aquilo que Deus prometeu a cada um dos seus servos, a cada um daqueles que se voltaram para Ele. Então hoje eu queria falar um pouco sobre fé, né? Mas essa fé, a gente sabe que a gente tem promessas eternas, promessas, né, de uma herança incorruptível, uma herança eterna, né, onde a gente está juntando tesouros nos céus, a Bíblia fala, e a gente sabe também que aqui na terra, né, nós também receberemos promessas aqui na terra, para que a gente possa aí desenvolver o nosso chamado e o nosso propósito aqui na terra também. E a gente sabe que a gente precisa da fé para acessar essas coisas, para conquistar essas coisas, e da fé também para suportar, né, muitas coisas que virão. E hoje eu quero falar um pouco sobre essa fé que suporta, né? Essa fé que, quando a Bíblia dá um exemplo de Jó, da fé de Jó, ele fala da fé e da paciência de Jó, né? E a Bíblia fala também que através da fé e da paciência foram que eles herdaram as promessas. Então a fé ela está sempre ligada com paciência, né? A gente vê que para a gente receber pela fé, a gente também precisa da paciência. Então hoje eu quero falar um pouco, né, desse assunto tão importante, por quê? Porque a Bíblia fala que essa fé ela é mais preciosa e tem mais valor do que o ouro puro. Se Deus está falando que a nossa fé ela tem mais valor do que o ouro puro, imagina o ouro puro, né? Olha o valor que tem o ouro. E Deus está falando que a nossa fé, né, ela tem muito mais valor do que o ouro puro. Então é para a gente atentar, né, para essas coisas, para a gente observar, né, com uma ampla visão sobre isso, né, para que a gente venha notar sobre essas coisas, né? Então a gente sempre, às vezes a gente fala, né, que há pessoas ricas na fé. A própria Bíblia fala, né, que há pessoas pobres, mas porém ricas na fé, né? E a Bíblia diz que Jesus, né, se fez pobre para enriquecer muitos. Então a gente sabe que a pessoa ela pode não ter poucos recursos financeiros, mas ela pode ser rica em fé, ter muito mais fé. Então, e essa fé que ela tem no coração, isso vale muito mais do que ouro. E isso também é o que vai garantir a sua salvação eterna. Então, né, hoje em dia, falando muito sobre conquistar e muito sobre essas coisas, muitas vezes a gente se atrapalha um pouco quando se fala de fé, né? Porque tem a fé para a salvação, que é o que eu vou ler agora, que é uma fé que a gente precisa, né, para ficar firmes, né, até o grande dia, até aquele dia que o Senhor venha nos buscar. Então a gente precisa de uma fé para a salvação, né? Hoje em dia é muito falado sobre fé para conquistar, né? E há uma fé também necessária, a Bíblia nos ensina da fé para que a gente possa conquistar, né, aquilo que o Senhor já planejou para nós, né? Então, mas também há essa fé tão valiosa, né, que é a fé para a salvação. E hoje eu quero falar um pouco sobre isso, porque a Bíblia diz que uma vez confirmado o valor da vossa fé, né, que Deus quer confirmar o valor da nossa fé, né, que é o versículo que eu vou ler aqui. E quando Deus fala em confirmar o valor da nossa fé, então Ele está dizendo que precisa ser confirmado, né? O que é confirmar? Né? Confirmar é aprovar, né? Uma vez aprovada, em outras versões fala em aprovado, né? Deus precisa aprovar a nossa fé, né? E como que Ele faz para aprovar a nossa fé? Isso é muito interessante. Como que Ele faz, né? A gente vai ver aqui que são através de várias provações, né? São as provações que vão nos aprovar a nossa fé. Essa fé que é tão valiosa, que vale tanto para Deus, né? E que vai aí estar, que vai estar garantindo a nossa salvação. Porque hoje, com o Evangelho aí muito, vamos dizer assim, muito superficial, um evangelho só de conquista, que só está pensando muito nesse reino,
né? Quando a gente fala desta fé aqui, que a gente vai para esse assunto, né? Muitas vezes as pessoas ignoram, as pessoas não dão bola. Por quê? Porque muitas vezes elas querem fé somente para conquistar coisas, né? Mas a nossa fé real, a nossa fé que a gente precisa é para a nossa salvação eterna, né? Para uma herança incorruptível que está no céu, né? E a Bíblia diz aqui, que eu vou ler também, que diz que é uma herança incorruptível, algo que não pode se corromper, né? Algo que está guardado já para nós nos céus. Mas para isso a gente precisa passar, ser confirmado, provado, para ser aprovado, né? E isso, né, precisa ser feito através de provações. É aqui que está o que da questão, né? É aqui que o sapatinho aperta na nossa vida, né? Mas eu vou ler aqui para a gente entender um pouco mais, para a gente estar meditando junto. Diz assim, ó, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 em diante, eu vou ler. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultai. Olha só, daí ele diz assim, ó, já que tu tem essa herança e Deus está guardando isso preparada para revelar no último tempo a nós, né? Então, nisso exultai, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristado por várias provações, né? Se necessário, ser contristado por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redundante em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, que está falando aqui, né, que é para exultar, porque embora no presente século, embora agora, né, se necessário, temos que passar por várias provações, né? E diz aqui que sejais contristados, né? Algumas dizem sejais entristecidos, né? Ou contristados, entristecidos. Por quê? Porque está passando por várias provações, né? E a gente sabe que aqui nessa terra a gente passa por muitas provações, né? São muitos momentos de provações para que a nossa fé se mantenha viva e firme, né? E muitas vezes, né, acontece várias coisas, né, que são para que a nossa fé seja provada mesmo, né? Muitas vezes o pecado querendo invadir a nossa vida, muitas vezes o mundo querendo colocar os seus valores dentro de nós, o mundo querendo tirar os nossos valores espirituais, os nossos valores eternos, né, querendo que a gente se corrompa, que a gente, né, que a gente quebre princípios de Deus, né? E muitas vezes acontece isso, parece que num tempo assim, sabe? Tem vezes que na nossa vida a gente percebe que isso acontece mais frequentemente, né? E muitas vezes vem um atrás do outro, várias provações, né? Batendo de frente com a nossa fé, né? Daquilo que a gente acredita, né? Naquilo que a gente acredita dos princípios de Deus, da Bíblia, da palavra de Deus, né, daquilo que Deus deixou como mandamento para nós vivermos o seu reino, né? E muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Acontece essas provações, né? E a Bíblia diz aqui que sejais contristados. Então ele não está falando que nós não vamos muitas vezes se entristecer, ser contristados, ser abalados. Por quê? Porque a nossa fé está sendo provada, né? E isso com permissão de Deus. Por quê? Porque para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, então tudo isso aqui tem um propósito, que confirmar o valor da nossa fé. A nossa fé, essa fé que Deus nos deu para nos mantermos firmes aqui, né? Ela tem um valor imensurável para Deus. A Bíblia diz que ela vale mais do que ouro. Olha só a grandeza
né? Muitas vezes a gente ignora esse valor que a fé tem. A gente ignora por quê? Porque essa fé é uma fé salvífica, é uma fé que vai trazer a salvação para nós. Né? No final do versículo a gente vai ver aqui que ele fala, né, que a vossa, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então aqui está sendo toda essa provação e muitas vezes se entristecendo por várias provações, né? Para quê? Para que seja confirmado o valor da vossa fé para a salvação, né? Ele diz assim, mais preciosa do que o ouro perecível, que mesmo sendo provado por fogo, né, redundante em louvor. Então muitas vezes é assim que a gente se sente. Parece, né, o ouro quando é provado, a gente sabe que ele precisa desse processo, né, de colocar o fogo ali em alta temperatura, né, para que as impurezas saiam, que as impurezas subam. E muitas vezes, para que a nossa fé, né, ela seja confirmada, que ela seja aprovada por Deus, a gente precisa passar por esses momentos de provações, né? Deus permite que a gente passe por isso. E é bom que aconteça isso. É claro que a gente vai se contristar, que a gente se entristece muitas vezes, porque a gente fica, parece que algo estranho está acontecendo conosco, né? E muitas vezes a gente não vê uma saída, né? A única saída que tem é a gente resistir, ficar firme na fé contra tudo que está vindo sobre a nossa vida, né? Só que a gente tem muito... A nossa percepção muitas vezes é olhar apenas para o que está acontecendo, né? E não olhar para o valor que está tendo aquilo ali, né? Isso está tendo um valor, essas provações que estão acontecendo para a gente se manter firme na fé, ela tem um valor imensurável para Deus. A nossa fé, ela tem esse valor, sabe? Então a gente tem que entender que há coisas, que há coisas do reino de Deus, né, que tem muito mais valor, que muitas vezes a gente olha nossos valores invertidos. Se a gente não conquista aquilo que a gente quer rapidamente, se a gente não consegue subir um degrau, um nível, um patamar, né, a gente se sente tão frustrado, né? Mas o que vale mesmo é quando a gente está fazendo tudo isso e ficando firme na fé, mesmo não acontecendo do nosso jeito, né? Nós temos que ter essa paciência também, né? A gente tem que entender que tem valor essa nossa fé. A fé que a gente está tendo para resistir a essas coisas, para que a gente não se corrompa, para que a gente não se entregue, isso tem muito valor perante os olhos de Deus. E nós temos que nos manter firmes nessa fé. E aí a Bíblia fala aqui que a quem não havendo visto há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, né? E eu costumo dizer que hoje o preço da nossa salvação, o valor da nossa salvação, né, ela tem sido rebaixado lá embaixo. Hoje, né, quando a gente fala sobre salvação, parece que é uma coisa que nem esperado mais pelos crentes, sabe? Quando se fala de salvação, parece que é uma coisa que as pessoas já não observam mais com esse entusiasmo. Por quê? Porque muitas vezes estamos ligados apenas às conquistas da terra, as promessas feitas aqui na terra, né? Porque a gente vê que aqui, né, todos os que passaram pela terra tiveram um propósito, alcançaram promessas, né? Alcançaram promessas na terra, sim, alcançaram, mas há uma herança incorruptível, imaculada, inacessível, reservada nos céus para nós. É isso que nós temos que entender, que é algo muito maior, muito precioso. E não é porque a gente não vê que ela não existe, ela é muito mais real do que a gente imagina. E muitas vezes, né, o nosso valor, a gente quer valorizar muito mais as coisas terrenas, esquecemos, né, da nossa fé para a salvação, que um dia nós vamos acessar essa herança, né? Então, eu acho que nós temos que entender, né? E se você está passando por muitas provações para manter sua fé firme, né, resista a ela com paciência. O difícil mesmo é que muitas vezes, né, a gente está firme na fé, né, mas parece que as coisas não acontecem e a gente quer sair logo dessas provações e a gente não sai, né? Por quê? Porque Deus está nos ensinando a ter a fé junto com a paciência também. Um pouquinho antes aqui, em Tiago 5:7 diz: seja, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor.
Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados, eis que o juízo está às portas. Irmãos, tornai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que no fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia. Então aqui ele fala aqui que é para nós ficarmos firmes na fé até a vinda do Senhor, a vinda está próxima, né? Nós temos que ficarmos firmes, né? E aqui ele dá um exemplo do modelo não só de fé, mas de paciência de Jó. E a paciência sempre, a fé sempre está ligada com a paciência, né? Porque quando a gente usa a fé, que é a certeza daquilo que a gente se espera, a convicção daquilo que a gente não vê, a gente precisa de paciência também, né? Então saiba que todos esses processos de provações que está passando, mesmo tu tendo contestados, estando um pouco contestado, muitas vezes a gente fica, né? A Bíblia diz que as provações, né, que as provações que a gente tem que passar é as mesmas que os outros passam, que muitos já passaram, que outros vão passar. Então todos nós vamos passar por provações. Para quê? Qual o intuito disso? Né? Para que seja confirmado o valor da vossa fé, que é muito mais precioso do que ouro. Então o que Deus quer fazer? Ele quer confirmar a tua fé, Ele quer fortalecer a tua fé, para que fique alicerçada essa fé para a salvação. É isso que nós temos que entender, né? E muitas vezes tirar um pouco o nosso foco das coisas terrenas, para também olhar as coisas incorruptíveis, para a gente olhar também o nosso galardão celestial e a nossa herança que está no céu, né? Muitas vezes a gente tem que olhar para essas coisas, porque senão a ansiedade vai tomar conta. Se a gente estiver pensando só nas coisas terrenas, né, logo nós vamos nos esmurecer na fé, né? Com certeza nós vamos nos desviarmos da fé salvífica, dessa fé que diz aqui, obtendo o fim da nossa fé. Qual é o fim? O propósito de tudo isso que está passando, todas as provações para confirmar a nossa fé valiosa, né? Para que tudo isso? Para que no versículo 9 diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então Deus está crescendo, fazendo que a gente cresça em fé, né? Que a gente se estabeleça em fé, que a gente se estruture em fé para a nossa salvação, né? É isso, por isso que estamos passando por todas essas provas aqui, né? Então temos que ficar firme aí, porque Deus tem um propósito, né? Mediante todas essas provações aí, para confirmar a nossa fé. Deus está querendo confirmar a tua fé, né? Por isso tudo isso está acontecendo, né? Mesmo essa fé sendo para conquista aqui, que é necessário também a gente cumprir os nossos propósitos e ter fé para conquistar, nós nunca podemos esquecer, né, que o mais real, o mais precioso é a nossa herança que está no céu. E não estamos juntando os tesouros da terra, estamos juntando tesouros dos céus, né? Então, quando a gente foca para as coisas eternas, muitas vezes facilita para nós um pouco, né? Facilita porque a gente sabe que é algo mais precioso e que a nossa fé, ela vale muito mais do que ouro. Olha que bênção isso, olha que tremendo. A nossa fé vale muito mais do que ouro. Isso é maravilhoso, cara, isso é poderoso, né? Então, tem muitas pessoas hoje pobres que são ricas de fé, é o que a Bíblia fala, né? Que eram pobres, mas são ricas na fé, né? E essa riqueza de fé, essa riqueza da fé vale muito mais do que a riqueza terrena que podemos ter aqui na terra. Essa riqueza de fé que vai nos salvar, né? Isso é muito mais poderoso. Então, muitas vezes a gente quer observar as pessoas por que elas têm, e é aí um grande erro nosso, observar aí se as pessoas estão conquistando alguns bens materiais, isso, aquilo, e é um grande erro nosso, porque a fé que a pessoa tem dentro, isso é mais valioso de qualquer coisa. Então tem pessoas ricas do teu lado que tu nem está observando, né? Mas tu observar a fé que essa pessoa tem, essa fé firme em Cristo, essa fé para não se corromper, essa fé para continuar firme na salvação, tu vai ver que realmente essa pessoa é rica.
Amém? Deus abençoe aí, que essa palavra pode ter edificado um pouco mais a tua vida, né? Fique firme em nome de Jesus. Amém?